As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas. Episódio 6. Barcos de aço, corações de ferro. Primeiro ato. Bons tempos. Depois do início de uma atividade energética, a campanha do Atlântico agora se acalmava. O plano de Dönitz era ter o máximo de submarinos para o primeiro mês de guerra, com quase todos os U-boats disponíveis para a patrulha em setembro. Este nível de operação não pôde ser sustentado porque os navios precisavam retornar para um porto a fim de serem abastecidos de combustível, suprimentos e serem preparados. A ocupação alemã na Noruega em abril de 1940, seguida pela rápida conquista dos Países Baixos e da França em maio e junho, transformou a cena da guerra. As bases francesas em Brest, Lorient, La Pallice e La Rochelle, quase 725 quilômetros mais perto do Atlântico do que as bases alemãs no Mar do Norte. Os U-boats não precisavam mais navegar até as Ilhas Britânicas para alcançarem áreas mais favoráveis. E isso os possibilitava de atacarem os comboios a leste e passarem mais tempo patrulhando. As primeiras operações dos U-boats nas bases francesas foram muito bem sucedidas. Esta foi a era da grande corrida dos U-boats. A tripulação dos U-boats se tornaram heróis quando voltaram para a Alemanha, e os alemães se referem à época como os bons tempos, uma cidade feliz. De julho até outubro de 1940, mais de 120 navios aliados foram afundados. O grande desafio para os U-boats era encontrar os comboios na vastidão do oceano. Os alemães tinham uma tarefa árdua para uma área muito grande para a aeronave Focke-Wulf 200 Condor, baseada em Bordeaux e Stavanger, que eram usadas mais para reconhecimento. Porém, a fonte primária para avistar os comboios eram os próprios U-boats. Em vez de atacar os comboios aliados isoladamente, os U-boats começaram a trabalhar por grupos coordenados pelo rádio. Quando um submarino avistava um comboio, isso era relatado ao quartel-general dos U-boats. Então seguia o comboio e esperava por outros submarinos para se reunirem e atacarem. Os ataques geralmente aconteciam à noite. Então, em vez de enfrentar um único submarino, os comboios tinham de lutar com um grupo de meia dúzia de U-boats que atacavam em uma única noite. Os comandantes mais audazes, como Otto Kretschmer, não só penetravam na proteção da escolta dos comboios, como também atacavam por dentro das colunas dos navios mercantes do comboio. Os navios escolta eram poucos e ofereciam falhas de resistência. Não conseguiam resposta contra os múltiplos submarinos que atacavam a superfície à noite. Seus sonares e aparelhos detectores do ASDIC só funcionavam bem contra alvos subaquáticos. As táticas do Wolfpack só foram usadas com sucesso pelos alemães de setembro até outubro de 1940, com um efeito devastador em uma série de batalhas com os comboios. Em 21 de setembro, o comboio HX-72, composto de 42 navios mercantes, foi atacado por um grupo de 4 U-boats. 11 navios afundaram e outros 2 ficaram danificados em 2 noites. Em outubro, o SC-7, com uma escolta fraca de 2 barcos à vela e 2 navios corvette, foi atacada e perdeu 59% de seus navios. A batalha dos HX-79 dos dias seguintes foi a pior para as escoltas do que aquela do SC-7. A perda de 1/4 dos comboios, além de uma escolta forte de 2 destroyers, 4 corvetes, 3 barcos treineiras e 1 navio caça-minas, mostrou como a tecnologia britânica anti-submarinos era inadequada. Finalmente, em 1º de dezembro, 7 U-boats alemães e 3 submarinos italianos apanharam o comboio HX-90, afundaram 10 navios e danificaram outros 3. O sucesso do grupo de táticas contra os comboios encorajou o almirante Dönitz a adotar o Wolfpack como tática primária. Agora não era só os U-boats que ameaçavam os comboios. Com algumas experiências anteriores de terra ajudando a guerra no mar durante uma campanha de origem, a Luftwaffe contribuiu com um pequeno número de aviões para a Batalha do Atlântico de 1940 em diante.
Esses foram os primeiros reconhecimentos com aviões em uma grande área. Primeiro com a Focke-Wulf 200 e mais tarde com os aviões da Patrulha Marítima Junkers 290. Primeiramente, o avião Focke-Wulf teve muito sucesso, atingindo mais de 365 mil toneladas de embarcações no início de 41. As batalhas desastrosas com comboios de outubro de 1940 forçou a mudança das táticas britânicas. A coisa mais importante nessa época foi a introdução de um grupo de escolta permanente para melhorar a coordenação e utilidade de navios e tripulação em batalha. Os aliados foram ajudados por um aumento gradual no número de navios escolta. Em um nível tático, radares novos de curta distância foram instalados para detectar os U-boats em superfície, e esses radares serviam tanto para os navios pequenos quanto os aviões que começaram a ser construídos durante os anos de 1941. Segundo ato. Enigma. O impacto desses danos começaram a ser sentidos nas batalhas dos comboios na primavera de 1941. No início de março, Gunther Prien, no U-47, falhou em retornar à patrulha. 2 semanas depois, na batalha do comboio HX-112, o terceiro grupo de escolta, formado recentemente por 5 destroyers e 2 navios corvette, atrasaram o grupo de U-boats. O U-100 foi detectado por um radar primitivo do destroyer Van Nock. Abatido, afundou. Subsequentemente, o U-99 também foi pego e afundou, com sua tripulação capturada. Dönitz perdeu suas 3 peças principais, Kretschmer, Prien e Schepke. Dönitz então foi com seu Wolfpack para o leste, para alcançar os comboios antes que a escolta anti-submarino se juntasse a eles. Esta nova estratégia foi recompensada no início de abril, quando o grupo encontrou o comboio SC-26 antes que a escolta anti-submarino se juntasse a ele. Outros 10 navios foram afundados, no entanto, outro U-boat foi perdido. O fator principal do sucesso britânico durante o segundo semestre de 1941 e por todo o resto da campanha foi a anulação da máquina de criptografia naval Enigma. As táticas do Wolfpack confiavam nas comunicações pelo rádio, baseadas na suposição de que a criptografia do Enigma não poderia ser decifrada e que o sinal de mensagens curtas não poderia ser localizado com tanta precisão que colocaria em perigo os U-boats. Ambas presunções estavam erradas. Em 9 de maio, um destroyer britânico HMS Bulldog capturou o U-110 e recuperou uma máquina Enigma completa e intacta. Combinada com outras já capturadas, isso foi uma ruptura vital nas linhas inimigas para os aliados quanto ao esforço para decifrar o código. Isso deu aos britânicos habilidade para ler os sinais navais alemães durante o resto da campanha. Por todo o verão e outono de 1941, uma combinação de leituras de mensagens pelo Enigma e por encontrar as direções de rádios, os britânicos conseguiam apontar as posições das linhas de patrulhas de U-boats e assim as rotas dos comboios eram refeitas para evitá-los. Mas, em compensação, houve um número crescente de U-boats que entraram em serviço. O submarino alemão de classe 7C começou a invadir o Atlântico em grande número em 1941. Consequentemente, 585 deles foram entregues. Embora os aliados tenham conseguido defender os comboios durante o verão e outono de 1941, o número de U-boats afundados não foi suficiente. Em outubro de 1941, Hitler ordenou a Dönitz mover muitos U-boats para o Mediterrâneo para apoiar as operações naquele teatro. As concentrações perto de Gibraltar resultaram numa série de batalhas perto dos comboios de Gibraltar e Serra Leoa. Em dezembro de 1941, o comboio HG-76 navegou escoltado pelo 36º Grupo de Escolta, composto de 2 navios à vela e 6 navios corvette sob o comando do capitão Frederick John Walker, e reforçado pelos primeiros novos porta-aviões HMS Audacity e 3 destroyers de Gibraltar. O comboio foi interceptado imediatamente por um grupo de U-boats que estavam esperando, causando uma batalha brutal. Walker era um inovador tático. Sua tripulação era altamente treinada e a presença dos porta-aviões fazia com que os U-boats fossem vistos frequentemente e eram forçados a submergir antes de se aproximarem do comboio. Nos próximos 5 dias, 5 U-boats afundaram, apesar da perda do Audacity depois de 2 dias.
Os britânicos perderam o Audacity, um destroyer e 2 navios mercantes. A batalha foi a primeira vitória do comboio dos aliados nesta campanha. Pelo esforço obstinado, os aliados lentamente ganharam vantagem até o final de 1941. Embora os couraçados falhassem em afundar um grande número de U-boats, a maioria dos comboios escapou dos ataques. As perdas foram altas, mas remediáveis. Terceiro ato. Operação Pockenschlag. Em 1941, os Estados Unidos tomavam parte da guerra, apesar de sua neutralidade nominal. Em abril de 1941, o presidente Roosevelt estendeu a zona de segurança pan-americana mais para leste, quase tão longe quanto a Islândia. As forças britânicas haviam ocupado a Islândia quando a Dinamarca caiu sob domínio alemão em 1941. Os Estados Unidos foram persuadidos a enviar forças para libertar as tropas britânicas na ilha. Os couraçados americanos começaram a escoltar os comboios aliados no Atlântico Ocidental até a Islândia e travou inúmeras lutas contra os U-boats. O ataque a Pearl Harbor e a declaração de guerra para a Alemanha contra os Estados Unidos tiveram um efeito imediato na campanha. Dönitz logo planejou atacar as embarcações na costa leste americana. Mas ele só tinha 12 submarinos de classe tipo 9 que eram capazes de fazer uma longa viagem até a costa leste americana. A metade desses foi removida por ordem de Hitler para contra-atacar as forças britânicas no Mediterrâneo. Um dos que sobraram precisava de reparos, sobrando só 5 submarinos contra os Estados Unidos na operação chamada Pockenschlag, ou Rufar dos Tambores. Os Estados Unidos, por não experimentarem a guerra naval em sua costa, não aderiram ao blackout litorâneo. Os U-boats simplesmente ficavam na costa do litoral leste e atingiam os navios vendo suas silhuetas contra as luzes da cidade. Pior, o comandante da frota dos Estados Unidos, o comandante Ernest King, não gostava dos britânicos e inicialmente rejeitou os alertas da Marinha Real de um blackout costeiro ou do sistema de comboios. Os navios mercantes que navegavam pelas águas dos Estados Unidos ficavam expostos e sofriam muito. Os primeiros U-boats começaram a atirar em 13 de janeiro de 1942, e da época em que deixaram a França em 6 de fevereiro, eles afundaram 156.939 toneladas de embarcações sem nenhuma perda. Depois de 6 meses, as estatísticas eram alarmantes. A primeira série dos tipo 9 foram substituídos pelos tipo 7. E os tipo 9 eram reabastecidos em mar pelos petroleiros Milk Coals tipo 14. Entre os dois tipos, 397 navios, no total de 2 milhões de toneladas, foram afundados. Em maio, King instituiu um sistema de comboio. Isso causou rapidamente a perda de 7 U-boats. Mas os Estados Unidos não tinham navios suficientes para cobrir todas as lacunas. Os U-boats continuavam a operar livremente no Caribe e no Golfo do México, chegando muito perto de muitos portos americanos em julho, quando as escoltas britânicas começaram a chegar. A instituição de um sistema de comboio interligado na costa americana e no Mar do Caribe em meados de 1942 resultou na imediata queda dos ataques nessas áreas. A atenção se voltou para os comboios do Atlântico. Para os aliados, a situação era séria, mas não era tão crítica como no início de 1942. O sucesso inicial da Operação Rufar dos Tambores teve outro efeito inesperado. Ela foi tão bem sucedida que a política de guerra econômica de Dönitz foi vista até por Hitler como o único uso eficaz para o U-boat. E ele recebeu o comando completo para usá-los como fosse conveniente. Enquanto isso, Raeder, comandante de Dönitz, foi demitido por causa da desastrosa Batalha do Mar de Barents, onde 2 cruzadores alemães foram abatidos por meia dúzia de destroyers da Marinha Real. Dönitz foi então promovido a grande almirante da frota, e todas as prioridades se voltaram para os U-boats.
líder do grupo espera pela chegada dos comboios. A interceptação é feita. Os Wolfpacks se organizam ao redor do comboio. Observam de longe cada manobra da sua presa. Nenhum navio escapará. Quarto ato. O fim do Wolfpack. Com a rápida organização dos comboios americanos, as perdas de navios causadas pelos U-Boats caíram rapidamente. Então Dönitz percebeu que os U-Boats seriam melhores aproveitados em outro lugar. Em 19 de julho de 1942, ele ordenou que os últimos U-Boats se retirassem da costa atlântica dos Estados Unidos. E no fim de julho de 42, ele mudou a atenção para o Atlântico Norte, onde a batalha entraria na terrível fase final. Nesse momento, espalhados pelo Atlântico, haviam mais U-Boats que o necessário, permitindo assim que muitos Wolfpack atacassem diferentes rotas de comboio. Frequentemente de 10 a 15 submarinos atacavam em dois grupos, seguindo os comboios de dia e atacando à noite. As perdas aumentaram rapidamente. Em outubro, 56 navios com mais de 258 mil toneladas foram afundados na área entre a Groenlândia e a Islândia. Em 19 de novembro de 1942, o almirante britânico Noble foi substituído pelo almirante Sir Mas Horton no cargo de comandante-chefe do Comando de Aproximações Ocidentais. Horton usou um crescente número de escoltas disponíveis para o Comando de Aproximações Ocidentais para organizar grupos de apoios que eram usados para reforçar os comboios sob ataque. Ao contrário das escoltas regulares, os grupos de apoio não eram diretamente responsáveis pela segurança de qualquer comboio em particular. Essa falta de responsabilidade deu a eles muito mais flexibilidade tática, permitindo aos grupos de apoio deixar os comboios para caçar os submarinos em posições reconhecidas ou identificadas pelo detector de emissão de alta frequência, ou HFFD. Em situações onde as escoltas regulares deveriam voltar para junto dos comboios, o grupo de apoio podia persistir na caçada de um submarino por muitas horas. Uma tática usada pelos capitães britânicos era ficar em cima dos U-Boats e esperar que eles ficassem sem ar, o que forçaria-os a subir à superfície. O clima do inverno trouxe um curto intervalo de batalha entre janeiro e fevereiro de 1943.
Mas, do fim de fevereiro em diante, fortificado pela operação de U-Boats perto de seu auge e por uma falha na ultra-inteligência dos aliados durante as primeiras 3 semanas de março, os submarinos alemães tiveram outro grande sucesso na área central do Atlântico, onde a cobertura aérea dos aliados ainda não tinha alcançado. Havia tantos U-Boats em patrulha no Atlântico Norte que era difícil para os comboios evitar serem detectados, resultando em sucessões de batalhas violentas. Nos 20 dias seguintes, os Wolfpacks, que agora reuniam uma força de centenas deles no Atlântico Norte e Central, causaram tanta destruição que as forças aliadas começaram a ter perdas comparadas com a devastação de 1942. Uma das grandes batalhas da guerra foi travada entre 16 e 20 de março, quando 20 U-Boats atacaram 2 comboios que rumavam a leste, totalizando 100 navios. Com o custo de apenas um U-Boat, os alemães afundaram 21 navios com a capacidade total de 141 mil toneladas. O cenário total em março, no Atlântico Norte, era de 476.349 toneladas, quase 75% do total mundial. 82 navios de um total de 108 foram perdidos nesse teatro. O mais sério de tudo foi que quase 2/3 dessas perdas foram sofridas enquanto se navegava com os comboios. O almirante considerou que esse foi o evento onde os alemães estiveram mais perto de romper com a comunicação entre a Inglaterra e os Estados Unidos. No entanto, essa possibilidade foi passageira. Nos 2 meses seguintes, a ofensiva alemã hesitou rapidamente. A base que levou às mudanças foi fundada em janeiro, quando os líderes britânicos e americanos se reuniram na Conferência da Casa Branca. Churchill e Roosevelt decidiram que a derrota dos U-Boats deveria ser prioridade dos aliados. A liberação da Europa nunca seria possível até que a Batalha do Atlântico fosse vencida. A situação de fornecimento da Inglaterra era tal que se falava na impossibilidade da continuação dos esforços de guerra, já que os suprimentos de combustível estavam particularmente baixos. Parecia que Dönitz estava ganhando a guerra, e ainda nos 2 meses seguintes, haveria uma mudança de sorte. O ponto de virada foi em abril de 1943, quando um comboio de 43 navios mercantes, escoltados por 2 fragatas e 2 navios corvette, foi atacado por um grupo de 30 U-Boats. Embora 13 navios mercantes tenham sido afundados, os U-Boats foram detectados pelo sonar HF-DF, e 6 deles foram afundados pelas escoltas e aviões dos aliados. Apesar de uma tempestade ter separado o comboio, os navios mercantes alcançaram a proteção da base com a cobertura aérea, fazendo com que o almirante Dönitz encerrasse o ataque. Em abril, as perdas dos U-Boats aumentaram enquanto o extermínio dos navios caía drasticamente. Em maio, o Wolfpack não mais existia. Os alemães perderam a corrida tecnológica. Nos 2 anos seguintes, muitos navios foram afundados, geralmente com a tripulação, já que as aeronaves eram incapazes de resgatar os sobreviventes, e um submarino poderia afundá-lo imediatamente. Não havia uma única razão para isso, mas muitas defesas foram derrotadas ao mesmo tempo. O que mudou foi uma convergência repentina de tecnologia combinada com o aumento dos recursos dos aliados. A grande área no Atlântico Central, que não era alcançada pelas aeronaves, foi alcançada pelo avião B-24 Liberator, de longo alcance. Na primavera de 1943, a Inglaterra desenvolveu um radar centimétrico pequeno, o bastante para ser carregado dentro de um avião patrulha armado com bombas de profundidade. Uma cobertura aérea maior foi possível com a introdução de um grande número de aviões escolta americanos e mais tarde pelos porta-aviões mercantes ou MAC. Com os Grumman Wildcats voando primeiramente, eles sobrevoavam os comboios providenciando mais cobertura e patrulha por todo o Atlântico. Finalmente, um grande número de escoltas foi disponibilizada, como resultado tanto dos programas de construção americano quanto da liberação de escoltas que estavam ancoradas no norte da África durante novembro e dezembro de 1942. Com os comboios seguramente protegidos, havia recurso suficiente para permitir que os grupos de porta-aviões caçassem agressivamente os U-Boats. Acima de tudo, a quebra do código da máquina naval alemã Enigma permitiu aos comboios aliados escaparem dos Wolfpack, enquanto os grupos de apoio britânicos e os grupos de caças americanos caçavam os U-Boats que se aproximavam dos comboios ou aqueles que eram descobertos pela criptografia do Enigma.
As forças aéreas aliadas desenvolveram táticas e tecnologias para a Baía de Biscaia, que era a rota principal dos U-boats franceses. Com a introdução do League Light, era possível atacar os U-boats que trocavam suas baterias durante a noite na superfície. A vitória foi alcançada com alto custo entre 1939 e 1945. 3.500 navios aliados foram afundados, em um equivalente de 14,5 milhões de toneladas, e com um custo de 783 U-boats alemães. Quinto ato. A Rainha Solitária. O Tirpitz. Era o orgulho da Marinha Alemã desde a época do seu lançamento em 1938. Era o maior navio de guerra do mundo. Naquele dia, o próprio Adolf Hitler foi prestigiá-lo. Em um dia, ouvia-se a voz de Frau von Hossel, filha do almirante Tirpitz, que dava a última declaração de lançamento do couraçado alemão. Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. 6 anos depois, o Tirpitz, de 35 mil toneladas, foi atacado na região da Noruega, enquanto os aliados o afundavam com bombas de profundidade. Tirpitz era um navio irmão do Bismarck. Lançado em 1º de abril de 1938, ele entraria em combate em uma maneira semelhante à do Bismarck, como um caçador de navios mercantes que seria mandado contra os navios mercantes dos aliados do Atlântico Norte. Navegava como caçador de curto alcance com o apelido A Rainha Solitária do Norte pelos noruegueses. Seguindo e interceptando os comboios pelo Ártico, Tirpitz foi mandado para as águas norueguesas e passou mais da metade da Segunda Guerra nos fiordes. Ele participou de 3 ataques ofensivos e na tentativa de interceptar o comboio PQ-12 em março de 1942, na Operação Sport Palast. Um ataque simulado contra o PQ-17 em julho de 1942 na Operação Russell Sprung. E a caça ao Spitsbergen em setembro de 1943 na Operação Sizelin. Ele atuou principalmente como uma frota inteira, reunindo todos os recursos da frota real, e a Grã-Bretanha se decidiu em afundá-lo enquanto estava no porto. Foi preciso várias operações para alcançar este objetivo. A primeira tentativa para destruir o Tirpitz foi uma operação bem arriscada. Como primeira parte da Operação Source, só submarinos leves britânicos planejaram explodir cargas embaixo do Tirpitz em setembro de 1943. O submarino teve que viajar pelo menos 1.609 quilômetros da base, transpor em campos minados, redes de evasão, armas de defesas e postos de escuta dos inimigos. Ao esquivarem-se de todos os perigos, eles finalmente posicionaram as cargas de 4 toneladas embaixo do navio. Elas detonaram 1 hora depois, causando tantos danos que o Tirpitz ficou fora de operação por vários meses. Somente submarinos pequenos foram usados na destruição do Tirpitz. Eles foram a arma mais bem-sucedida. Por anos, a Marinha manteve isso em segredo. Este era o S-Craft, um submarino médio que podia se esquivar de qualquer linha de defesa inimiga. Quando o Estado-Maior decidiu que era a hora da divulgação, os jornais puderam filmar o submarino. Abaixo da escotilha há a sala de mergulho, onde se encontra um compartimento sem água como necessário. Uma câmara com tamanho suficiente para abrigar um homem e uma mina para o ataque do navio inimigo. Esta é uma visão da cabine de comando enquanto o submarino estava submergindo. Em condições favoráveis, ele poderia chegar a 6,5 nós submerso. E embaixo da superfície ele desliza. Um anão com a energia de um gigante.
com um fluxo que nunca se interrompe no controle operacional. O espaço mínimo permite o mínimo de ajuda de navegação a ser utilizada. O submarino deve responder às exigências de precisão máxima para nosso objetivo. Visualize-o na superfície. Ele tinha menos de 1,80 m de largura e 9 metros de comprimento. Menor que o pitch do campo de cricket. Mesmo assim, é nesse submarino que nossos homens farão nossa defesa no campo externo e deixar a mina embaixo do Tirpitz. Em abril de 1944, o Tirpitz foi consertado e se tornou uma nova ameaça. Em resposta, a Grã-Bretanha executou a Operação Tungsten, um ataque de um porta-aviões da Frota Real da Força Aérea. Uma parte significante da frota tomou parte, incluindo 2 couraçados, 2 porta-aviões, 5 aviões de escolta, 3 cruzadores e 16 destroyers com apoio de 2 petroleiros. O ataque aéreo foi lançado em 2 de abril, um dia antes do planejamento, e chegou ao Tirpitz enquanto ele estava se preparando para partir em um teste. O ataque aéreo ocorreu em 2 grupos de torpedeiros Fire e Barracuda, com aviões escolta. As defesas eram pobres e pouco organizadas, e o ataque encontrou pouca oposição. Alguns dos caças contribuíram para atingir o deck com metralhadoras. O Tirpitz perdeu 122 homens e 300 ficaram feridos. Mas os danos ficaram limitados à superestrutura. Os danos foram insignificantes, mas mesmo assim levaram 2 meses para serem preparados. Uma seguinte tentativa de um ataque aéreo por Operação Mascote em julho de 1944. Mas dessa vez, no entanto, os alemães criaram um sistema eficiente de alarme e de fumaça que ocultava o Tirpitz do ataque aéreo. Apesar de chegarem perto, a caçada não teve sucesso. O Tirpitz resistiu às provas marítimas até o início de agosto de 1944, e depois de 3 semanas a frota das Forças Aéreas lançou mais ataques. Esses ataques foram um misto de sucesso, nenhum deles lidou com a esperança do golpe de misericórdia. A Força Aérea Real e a Força Aérea dos Estados Unidos apresentaram vários esquemas de ataque ao Tirpitz usando caças bombardeiros Mosquito, hidroaviões Short Sutherland ou a fortaleza voadora B-17 com bombas pesadas, mas sem nenhum resultado. Houve 3 tentativas pela RAF. A primeira, a Operação Paravan, foi lançada em 15 de setembro por Avro Lancasters dos esquadrões 619 e 9 da base temporária em Yagodnik, perto de Arkhangelsk, na União Soviética. Eles estavam equipados com as bombas Tallboy de Barnes-Wallis com 5 toneladas e as minas aquáticas experimentais Johnny Walker de 2,5 toneladas. Naquela ocasião, uma cortina de fumaça protegeu o Tirpitz de todos. No entanto, uma bomba incapacitou o navio de tal maneira que ele não seria mais uma ameaça para os aliados. Um relatório alemão afirmou: finalmente, foi decidido na conferência de 23 de setembro de 1944, com o chefe em comando e a equipe naval presente, que não havia mais como fazer com que o Tirpitz fosse utilizado em combate. No entanto, isso foi mantido em segredo para a Grã-Bretanha, que acreditava que o reparo fosse possível, e assim continuou o ataque. Em outubro, como o Tirpitz não era mais considerado o navio principal, ele foi levado mais ao sul para Tromsø, para servir como agrupamento de artilharia contra a esperada invasão dos aliados à Noruega. Ele agora estava dentro da área de operações aéreas da Escócia. O Tirpitz foi afundado em 12 de novembro pelos esquadrões Lancaster 619 e 9 com bombas Tallboy na terceira tentativa. O Tirpitz tombou em 10 minutos de ataque e perto de 1.000 marinheiros alemães morreram dos 1.700 que estavam a bordo. A RAF afundou o Tirpitz. Esta é a morte do couraçado Tirpitz. A Esquadrilha Real de Lancasters segue para o ataque. E aqui está o navio da Marinha Alemã de 35.000 toneladas que assiste com desespero o ataque aéreo. Uma carga de bombas de 6 toneladas está a caminho. O Tirpitz é atingido mortalmente. Como resposta, eles abrem fogo, incluindo as armas de calibre 50. Esta é a batalha mais dramática dos fiordes da Noruega.
Outro ataque de perto, e já foram superadas as marcas das tentativas anteriores e mal-sucedidas da base escocesa a quase 161 quilômetros. Outra bomba de grande porte cai direto no alvo. O tempo perfeito acaba com a defesa de cortina de fumaça e outro ataque o atinge. Esta tomada aérea mostra a fragilidade do grande monstro. Foram meses de preparação até o lançamento do ataque. E o afundamento do Tirpitz é um dos trabalhos dos quais mais nos orgulhamos. Sexto ato. Os Irmãos Feios. A Marinha Alemã sempre classificou Scharnhorst e Gneisenau como Schallschiff, ou couraçado. Esses dois navios, considerados bonitos e rápidos ao mesmo tempo, geralmente eram chamados de Os Irmãos Feios, porque navegavam sempre juntos e atacavam os navios britânicos. Tanto Scharnhorst quanto seu irmão foram desenhados de uma forma alongada que permitia o ataque aos navios mercantes. A primeira operação de Scharnhorst e Gneisenau foi a de passarem entre a Islândia e as Ilhas Faroes no final de novembro de 1939. Eles afundaram o cruzeiro mercante do exército britânico, HMS Rawalpindi. Na primavera de 1940, Scharnhorst e Gneisenau cobriram a invasão da Noruega. Eles combateram o cruzador britânico HMS Renown em 9 de abril de 1940 sem resultados conclusivos. Juntos, afundaram o porta-aviões britânico HMS Glorious e suas escoltas, o Akasra e o Ardent, em 8 de junho, na costa norueguesa. Um navio-tanque sem escolta foi atacado a sudoeste da Terra Nova em 15 de março. E no dia seguinte, outro comboio misto foi detectado e atacado. 13 navios afundaram, 4 deles pelo Scharnhorst. Este foi o último combate antes dos couraçados entrarem na França pelo porto de Brest em 22 de março. O Scharnhorst afundou 8 navios, num total de 49.300 toneladas, fora a esquadra de 22 navios, totalizando 115.600 toneladas. No dia de Natal de 1943, o Scharnhorst e vários destroyers sob o comando do almirante Erich Bay colocaram no mar, com o propósito de atacar o lado ártico da Rússia, os comboios JW-55B e a RA-55ª ao norte da Noruega. Infelizmente para os alemães, as suas ordens foram decodificadas pelos decifradores britânicos e os almirantes foram capazes de direcionar suas forças para interceptá-los. No dia seguinte, com o clima ruim que os incapacitava de localizar o comboio, Bay enviou os destroyers ao sul, deixando Scharnhorst sozinho. Em menos de 2 horas, o navio encontrou as escoltas dos comboios, os cruzadores HMS Belfast, Norfolk e Sheffield. O Belfast encontrou Scharnhorst às 8h40 e a 32 mil metros usando o radar tipo 273. E às 9h41, o Sheffield teve o contato visual. Com cobertura da neve, os cruzadores britânicos abriram fogo. Norfolk abriu fogo usando o radar para localizar onde os tiros caíam e marcou 2 tiros. Um desses tiros demoliu o principal radar aéreo do Scharnhorst, incapacitando-o de retornar à pontaria precisa em baixa visibilidade. Na tentativa de dar a volta pelos cruzadores do comboio, Bay ordenou ao Scharnhorst a tomar o curso a sudoeste para longe dos cruzadores. No fim da tarde, a força de cobertura do comboio, incluindo o couraçado britânico HMS Duke of York, fizeram contato e abriram fogo. A segunda salva destruiu a torre de tiro A, detonando cargas no depósito A, e o mesmo foi feito no depósito B. Às 18 horas, a artilharia do Scharnhorst silenciou. Às 18h20, Duke of York abriu fogo e destruiu a caldeira, reduzindo a velocidade do Scharnhorst a 41 km/h, o que facilitou o ataque dos destroyers. Porém, por mais danificado e deformado que estivesse, sua artilharia ainda estava ativa quando o cruzador HMS Jamaica e os destroyers Musketeer, Matchless, Opportune e Virago se aproximaram e lançaram os torpedos. Foram lançados 52 torpedos, porém, 3 últimos lançados pelo Jamaica às 19h37, a uma distância de 3 km, foi o golpe final.
Scharnhorst afundou às 19h45 em 26 de dezembro de 1943, enquanto suas hélices ainda funcionavam. Da tripulação total de 1968 homens, só 36 sobreviveram. O Gneisenau teve uma morte menos gloriosa. Em 26 e 27 de fevereiro de 1942, na doca onde ele recebia reparos de um grande ataque, ele foi o alvo de um ataque aéreo massivo de 178 bombardeiros RAF e foi destruído. Ao contrário das práticas normais, e como o plano de reparo seria completado em 2 semanas, a munição não foi descarregada. E o fogo resultante se transformou em uma explosão que destruiu a proa. Embora algum trabalho tenha sido feito de 1942 até 1944 para reconstruí-lo, ele foi retirado de serviço em julho de 1943 para permitir a substituição da artilharia de 28 centímetros por 2 torres de tiro de 38 centímetros. Depois que o Scharnhorst afundou, esse trabalho foi abandonado. Suas armas foram removidas e mandadas à Dinamarca. As torres de tiro B e C e suas armas foram mandados à Noruega para defender a costa. O Gneisenau terminou a guerra como um bloqueio. Ele foi afundado no porto de Gotenhofen. Ele foi resgatado, quebrado e fragmentado depois da guerra. Depois da guerra, os navios alemães que ainda estavam flutuando foram divididos entre os vitoriosos. Outros, como o porta-aviões Graf Zeppelin, ainda não terminados, foram usados como alvos. E os restantes, na maioria destroyers e torpedeiros, foram colocados a serviço das marinhas aliadas, que sofreram perdas durante a guerra. A maioria dos U-boats foi destruída. As marinhas britânica, francesa e soviética receberam os destroyers. Alguns torpedeiros foram para as marinhas da Dinamarca e da Noruega. Os destroyers foram todos retirados no fim da década de 50, mas alguns torpedeiros retornaram para a nova marinha da Alemanha Ocidental na década de 60. E assim, terminou a poderosa Kriegsmarine.